aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, nessa sexta-feira teremos a abertura da agência livre na NBA, né? A partir de hoje, as equipes estão liberadas para investir em free agents. E nesse vídeo, eu quero falar sobre três times que vale muito a pena ficar de olho nesse período de free agency. São três times que, na minha opinião, podem dar uma bela de uma movimentada no mercado. Antes de eu começar a falar sobre cada um desses times, eu só vou pedir para que você, primeiro, deixe o seu like, que isso ajuda muito no engajamento aqui do vídeo, e também vou pedir para que você se inscreva no canal, porque eu vou fazer uma cobertura enorme dessa free agency. Sério, qualquer negociação que acontecer, você vai ficar sabendo em primeira mão aqui no canal. Então, eu recomendo muito que você se inscreva para não perder nada. E também porque vai ser um prazer ter você junto comigo durante essa cobertura maravilhosa da Free Agency, tá bom? Dito isso, vamos falar sobre três equipes que vale a pena ficar de olho nessa agência livre. A primeira equipe que vale a pena, né, prestar atenção é o Houston Rockets. O Houston conseguiu construir, nesses últimos anos, uma ótima base jovem. Tem Jalen Green, tem Kevin Porter, pegou agora Aman Thompson e Cam Whitmore no draft, tem ali o Tari Eason, Alperen Sengun. É uma ótima base jovem. E o Houston deixou muito claro que quer competir nessa próxima temporada, tanto que contratou Ime Udoka para ser o treinador da equipe nessa temporada 23-24. Então, o Houston quer competir. E para competir, o time precisa adicionar alguns bons veteranos nessa base jovem que o time conseguiu construir nos últimos anos. E com 60,9 milhões de dólares livres no cap, o Houston tem uma bela de uma mobilidade financeira para conseguir trazer esses veteranos. Alguns veteranos que, né, parecem estar engatilhados, né, no Houston são Fred VanVleet, que na última temporada jogou por Toronto, Brook Lopes, que jogou em Milwaukee, e Dillon Brooks, que jogou em Memphis. Segundo vários insiders, esses três jogadores estão muito bem encaminhados para jogar em Houston na próxima temporada. Inclusive, o Mark Stein da Substack já falou que vai ser uma grande surpresa se Fred VanVleet e Dillon Brooks não assinarem com o Houston Rockets na abertura da agência livre hoje. Então, o Houston Rockets promete investir pesado nessa agência livre. Muito provavelmente, o Houston não vai atrás do James Harden, né? Era esperado que o Houston fosse ali atrás do Harden para tentar repatriar o James Harden, só que com ele aceitando a sua player option e deixando claro que vai sair do Philadelphia por meio de troca, acho que o Houston já não vai muito atrás, não vai mais atrás do James Harden, porque por meio de troca, não sei se valeria muito a pena. Eu acredito que o Houston vai focar totalmente na agência livre. Então, por isso, Houston é um time que vale a pena ficar de olho, porque se tem uma equipe que tem bala na agulha e que tem alvos nessa agência livre, é o Houston Rockets. O Houston tem muita grana para gastar e tem muitos alvos, tem muitos veteranos já, né, na sua lista de desejos. Então, o Houston Rockets é um time que vale muito a pena ficar de olho. Outro time que vale a pena ficar de olho, outro time que me deixa muito intrigado nessa agência livre, é o Toronto Raptors. Porque assim, com a saída do Nick Nurse e com a quase que certa saída do Fred VanVleet, é esperado que o Toronto Raptors realize muitos movimentos nessa agência livre. Seja movimentos de, né, troca de seus próprios jogadores, como também movimentos de aquisição de novos jogadores. Pode ser que o Toronto acabe abraçando de vez a reconstrução e foque, a partir dessa próxima temporada, em construir um elenco ao redor dos seus principais jovens, como por exemplo, Scottie Barnes,
Grady Dick chegou nesse último draft, talvez até um OG Anunoby, ou pode ser que o Toronto resolva trocar nomes como Pascal Siakam por jogadores de bom nível e pode ser que o Toronto tente competir à vera nessa próxima temporada. Seja buscando veteranos para competir ou seja trocando seus ativos pensando no futuro, o fato é que Toronto deve se movimentar legal nessa próxima agência livre. E o GM Masai Ujiri com certeza está planejando alguns movimentos interessantes, porque o Toronto sempre é muito ativo durante o período de free agency. Então, o Toronto Raptors, por ser um time que ninguém sabe muito bem o que vai buscar nessa próxima temporada, é um time interessante para a gente ficar de olho na agência livre, porque movimentos bem interessantes devem acontecer na franquia do Canadá. E o último time que eu separei aqui, que é um time bem interessante pra gente ficar de olho, é o Miami Heat. O Miami, pelo que foi falado, né, por vários insiders, como por exemplo o Chris Haynes do Bleacher Report, saiu da briga pelo Bradley Beal para acumular ativos para uma possível negociação pelo Damian Lillard. Muitos jornalistas de Miami falam que o front office do Heat tem uma grande confiança de que o Damian Lillard vai ficar disponível para trocas. Por isso que o time saiu da briga pelo Bradley Beal para manter os seus ativos prontos para serem envolvidos em uma troca pelo Damian Lillard. Então pode ser que o Miami, durante esse período de free agents, realize uma das grandes trocas dos últimos anos da liga, que seria uma troca pelo Damian Lillard. Só que o Miami tem muitas possibilidades. O Miami pode, né, ir atrás do Damian Lillard, o que seria o plano A da equipe. O Miami pode também liberar alguns jogadores, como, por exemplo, Max Strus, como Gabe Vincent, como o Yurtseven. Pode liberar esses caras que não têm contratos garantidos para a próxima temporada para abrir espaço no cap para investir em outros jogadores utilizando a mid-level exception de 12 milhões de dólares. Ou o Miami pode acabar negociando um buyout com o Kyle Lowry, ou até tentando trocá-lo, talvez até envolvê-lo numa troca pelo Damian Lillard, para tirar os 30 milhões de dólares do Kyle Lowry da folha e tentar adicionar jogadores veteranos, né, de contratos baratos e, né, apostar que o Erik Spoelstra vai fazer esses caras renderem. Então o Miami tem algumas possibilidades nessa agência livre, desde, né, uma possibilidade de uma grande troca, que seria pelo Damian Lillard, até uma possibilidade de negociações mais pontuais, né, que seria a opção de tirar o Kyle Lowry e usar a grana para contratar jogadores baratos, né, com jogadores com contrato de veterano. Então, o Miami é um time que deve ser ativo pra caramba nessa agência livre e é um time que deve ser ativo de formas diferentes. Então, o Miami é outra equipe que vale muito a pena mesmo, ficar de olho durante esse período de free agency. Para citar mais alguns outros times, né, além, né, de Houston, Toronto e Miami, eu diria que o Wizards é um time interessante pra gente ficar de olho. O time tá entrando aí em reconstrução, então pode ser que o Wizards, perdão, realize algumas outras trocas para liberar ainda mais espaço na folha. Eu diria que o Portland é um time interessante, né? Caso o Portland não troque o Damian Lillard e mantenha o jogador, o Portland deve ir atrás de alguns veteranos para montar um elenco mais competitivo para o Damian Lillard. Então Portland é interessante. Eu diria que o Indiana é um time interessante também. Com a troca do Chris Duarte, o Indiana
abriu mais de 30 milhões de dólares no cap, então é um time que pode fazer alguns investimentos interessantes. Então esses são alguns outros times, fora Houston, Toronto e Miami, que eu recomendo vocês ficarem de olho durante essa free agency que começa hoje. Bom, quero saber a sua opinião. Desses 3 times que eu falei, Toronto, Houston e Miami, qual você acha que será mais ativo durante a agência livre? Comenta aqui que eu quero saber. A minha aposta é Houston. Eu acho que Houston vai ser muito ativo mesmo. Mas eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal para não perder nada, né, que aconteça, né, durante esse período de free agents. Fechou? Rapaziada, é isso. Agradeço muito pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.